A paz do Senhor. Neste momento, mais uma vez, estamos juntos e neste momento vamos estar meditando na palavra de Deus, que é muito importante para o nosso crescimento e que nós precisamos ter uma responsabilidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser substituída, ela não pode ser interpretada ao gosto pessoal. Não se pode fazer isso com a palavra de Deus. Então nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. E nesta noite precisamos meditar nesta palavra que eu vou estar expondo aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem. Neste texto bíblico, há pessoas que exageram, pretendem anular pessoas que possivelmente poderiam ter ido ao céu, e pessoas que, por causa dessa palavra, que diz que ninguém subiu ao céu, eles acham que Jesus está querendo dizer assim, que ninguém, na verdade, foi até o céu. E eu já vi pessoas que questionou a respeito de Enoque e de Elias por causa desta palavra. Quando diz aqui o assunto que vamos aqui tratar, é o que alguns dizem, que ninguém subiu ao céu, sem entender a lógica de Jesus, sem compreender qual é o objetivo que Jesus está dizendo nesse texto. Então a gente precisa entender o que Jesus na verdade está querendo dizer. As afirmações feitas por Jesus está no versículo anterior, versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crede, como crereis se vos falar das celestiais? Então, o que Jesus vai dizer no versículo 13 está relacionado ao versículo 12. Em diálogo com Nicodemos, Jesus revela a incapacidade de crer e entender de Nicodemos. Falando de forma possíveis à compreensão, falando do novo nascimento, da água, vento, sendo comuns aos terrenos esses assuntos, comuns aos seres humanos. E nós percebemos que pessoas que não entendem que na verdade o que Jesus está querendo dizer. Então nós vemos as expressões são familiares, as expressões usadas aqui são familiares, de maneira adequada. Então Jesus está usando um argumento que é adequado para despertar na mente de Nicodemos, que Nicodemos estava disperso, não estava entendendo, não estava compreendendo, ele estava tendo dificuldade de acreditar no que Jesus estava dizendo a respeito do novo nascimento. E nós percebemos então, porém sem sucesso diante de um mestre de Israel, ou seja, um mestre que era responsável na questão da educação dentro da comunidade de Israel. E a gente percebe aqui, Jesus afirma a Nicodemos, Jesus faz uma afirmação a Nicodemos, e mal consegue, ou seja, mal Jesus consegue despertar nele o entendimento a respeito do que Jesus está ensinando. E nós vemos aqui, especular sobre as coisas terrenas, quanto mais se deve entender o que Jesus estava dizendo a respeito das coisas terrenas. Olha, se eu falo de coisa terrena e você não entende, você não acredita, imagine se eu falar das coisas celestiais. Daí que ele não ia entender mesmo, não ia ter a compreensão exata. E nós vemos aqui as coisas celestiais, quanto mais entender as coisas celestiais. Quer dizer, ele teria dificuldade. Se você não compreende as mínimas coisas, as coisas simples que é comum entre nós ou entre vocês, seres humanos,
quanto mais o que é celestial, daí que você não vai entender mesmo. Aí Jesus provê a explicação para o fato de que Jesus é capaz de falar sobre as coisas celestiais, que Jesus era capaz de falar das coisas celestiais, a qual era qualificado, ele era qualificado por ter estado no céu. Ou seja, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que é o revelador. Jesus é quem tem a capacidade de revelar os mistérios que relacionam as coisas celestiais. Jesus teria capacidade de revelar. Então ele está dizendo que ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém esteve no céu, a não ser eu. Porque eu estive no céu e estou aqui com vocês. Eu posso falar das coisas celestiais por experiência pessoal. Então, essa palavra ninguém subiu ao céu não é no sentido de impossibilitar, ou seja, que alguém poderia ter ido ao céu, e alguém fica questionando, discutindo que Elias, Enoque, que a Bíblia diz que eles foram transladados, que Enoque não se viu mais e foi levado, o Senhor o levou para o céu, e as pessoas questionam. E na verdade Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que ninguém teve conhecimento das coisas celestiais que pudesse transmitir para outras pessoas as coisas celestiais, mas Jesus poderia fazer isso, senão aquele que de lá desceu, que ele é o revelador. A partir de suas experiências, ele prova a sua capacidade de explicar seus mistérios. Então ele teria condições de explicar. Então nós precisamos entender a lógica, qual é o motivo pelo qual Jesus disse desta maneira, para poder explicar às pessoas que ele tinha autoridade para falar das coisas celestiais por experiência pessoal, porque ele esteve lá, ele conhece perfeitamente o que realmente está relacionado ao céu. Então esta é a palavra que eu posso aqui procurar ajudar os irmãos, porque há poucos dias atrás eu encontrei um personagem falando que ninguém subiu ao céu, e ninguém foi para o inferno, e também ninguém vai, ou ninguém foi para o céu. E ele cita esse versículo, que ninguém foi para o céu. Então é um risco ficar falando sem entender o que Jesus estava querendo dizer. E é isso que nós precisamos entender. O que é que Jesus estava querendo dizer? Jesus não está falando de Enoque, Jesus não está falando de Elias, Jesus está falando dele mesmo, que ninguém esteve no céu a não ser ele, para revelar as coisas celestiais a Nicodemos, que estava na presença deles. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.